Olá, gente. Professor Marcos Dominício, professor de arte, e a gente continua no nosso cursinho preparatório UEMA Paz, né? E também do Enem, principalmente do Enem, né? Porque arte... professor, não cai arte na UEMA, não cai com todos os conteúdos que você imagina, mas está lá no de linguagem e código. Por isso que a gente reforça bastante. Estudem sobre isso, que vai servir muito. Não é só para a prova do Enem, não, da UEMA. Mas para a vida, menino. Professor, mas onde é que a gente consegue achar isso? Plataforma Gonçalves Dias, lá no canal do YouTube, né? Que isso aqui é um projeto do governo do estado, que é administrado pela Secretaria de Educação. Corre lá, tem muita coisa lá no YouTube, na plataforma Gonçalves Dias, e também no Instagram da gente, né? Plataforma Gonçalves Dias. Texto 1 e texto 2. Professor, como é que uma imagem é texto? A arte dos povos originários, os povos indígenas brasileiros, certo? Imagem é texto? Sim, eu estou repetindo isso todos os vídeos. Por quê? Porque na hora que você pega teu celularzinho e passa o dedo para ver as redes sociais e alguma coisa naquela foto daquela menina, daquela pequena, daquele pequeno te chama a atenção, gostei, né? Você está fazendo uma leitura de alguma coisa que você gosta. Você pode não saber exatamente que está fazendo leitura, mas está sim. Na hora que você para num filme, né, que está olhando lá na plataforma, né, de streaming, que você está passando, diz, olha, gostei da imagem desse cartaz do filme. A tua leitura visual indica que você se apaixonou por alguma coisa. Então a leitura visual existe e ela tem que ser feita e você tem que entender como funciona. Norma Greenberg, estrutura vertical dupla. Bom, o que você está vendo? Parecem pedras, são módulos que estão sustentados. A sensação que eu tenho, olha, já estou fazendo minha leitura visual, é de equilíbrio, mas também de que eu tenho uma torre prestes a cair. Mas ao mesmo tempo que tem uma torre prestes a cair, para mim ela é muito bonita, talvez não seja para vocês. Eu vou ser sincero, eu teria na minha casa, né? Mas ao mesmo tempo que passa a sensação de equilíbrio, passa a sensação de fragilidade. Eu já fiz a minha leitura visual sobre a obra que eu nem conheço, nem vi de perto, nem toco. Então eu já tenho opiniões formadas. Não quer dizer que as opiniões e as sensações que eu tive ao fazer a leitura visual da obra sejam as reais. Eu acho não significa dizer que é realmente o que acontece. Deixar claro isso. Texto 2. Urna cerimonial marajoara. A cultura marajoara, assim como a cultura de Santarém, são culturas pré-históricas, meninos. Pré-histórica não, professor. São culturas de um período onde a história do Brasil não é contada. Se a gente fosse fazer um paralelo, seria mais ou menos a Idade Média do Brasil, mas como a gente não tem registros, ou talvez a Idade Antiga do Brasil, uma coisa é certa. Elas são culturas antes da chegada dos colonizadores portugueses ao país. Significa dizer que esses povos existiam antes dos colonizadores, não são descobridores, colonizadores chegaram ao país e invadirem o espaço que era deles, dos marajoaras e da cultura de Santarém, e disseram assim, estamos no nosso país. Eu estou debochando para vocês entenderem o ridículo da história, né? A cultura marajoara era uma cultura rica de povos originários do país, e isto aqui é uma urna cerimonial, inclusive que tinha um objetivo religioso, uma função religiosa. Professor, isso tudo numa urna? Gente, pelo amor de Deus, alguns de vocês ovacionam bolas de futebol, camisas de jogadores, estão falando de uma urna funerária, uma urna cerimonial? Ah, pelo amor de Deus. Questão 35, Enem 2018. As duas imagens anteriores, a estrutura vertical da Greenberg e a urna cerimonial marajoara, são produções que têm a cerâmica como matéria-prima. Estamos falando de técnica, material. Cerâmica é barro, barro pode ser argila, barro é argila, e tem variações. Argila mais vermelha, barro vermelho, argila mais branca. Aqui no estado do Maranhão chama de tabatinga. Ah, professor, sei o que é isso, tem no interior. A minha intérprete comia tabatinga quando era criança. Ela está falando ali, ela está me matando aqui de raiva, né? As duas imagens são produções que têm a cerâmica como matéria-prima. A obra Estrutura Vertical Dupla se distingue da urna funerária marajoara ao, letra A, evidenciar a simetria na disposição das peças. Bom, simetria significa dizer tudo que tem de um lado necessariamente é equilibrado do outro. É simetria nessa aqui, não vai. Materializar a técnica sem função utilitária. Letra B, técnica sem função utilitária. No caso da urna, tem uma função utilitária. Letra C, abandonar a regularidade na composição. Na primeira imagem não é regular, mas na segunda é.
Anular possibilidade de leituras afetivas? Talvez sim. Eu gostei pra caramba da primeira obra. Talvez você não tenha gostado. Na segunda, tem uma relação não só afetiva, mas também funcional e cerimonial. Integrar o suporte em sua constituição. O que é suporte? A base, né? Vamos ver o que a gente tem. Materializar a técnica sem função utilitária. Com certeza. Por quê? Porque nesse caso, aqui não tem função, aqui tem. Esse caso é usar a mesma técnica da argila, dobrar, montar em argila, aqui tem função. Essa aqui tem um objetivo que é colocar as coisas dentro. O que é que a gente vai colocar? Outra história. Mas essa aqui foi usada a mesma técnica que faz o vaso, só que não tem uma função utilitária. Eu achei linda, não vou mentir com vocês. Então, é materializar a técnica do uso da argila sem função utilitária. Próxima questão, artes visuais. Professor, o que são artes visuais? O nome está dizendo, aquela que você vê. Pois é. Antes de fazer essa piadinha ridícula, as artes visuais elas compreendem um leque de manifestações. Desenho, pintura, escultura, algumas estruturas da manifestação da arquitetura, gravuras, fotografia, algumas manifestações da arte urbana, ou seja, arte visual, as artes visuais têm um leque muito maior. No passado, elas foram chamadas de artes plásticas, só que esse termo está em desuso. Então, vamos lá. Também chamadas de impressões ou imagens fotogramáticas, olha o que eu falei para vocês, é um fotograma. Professor, já ouvi falar sobre isso. O que é um fotograma? O fotograma é uma fotografia, uma foto, como a gente chama hoje, impressa, só que ela funciona como se fosse um positivo e negativo, tem só os contornos do objeto, porque o material que era utilizado era filme fotográfico, papel fotográfico. Quando ele pega a exposição da luz, ele queima, então botou objetos em cima, ligou a luz, queimou, fechou, você tem um fotograma. Também texto 1. Também chamados de impressões ou imagens fotogramáticas, os fotogramas são, numa definição genérica, imagens realizadas sem a utilização de câmera fotográfica, por contato direto de um objeto ou material com uma superfície fotossensível exposta a uma fonte de luz. Ou seja, o papel fotográfico, eu havia falado para vocês, ele é tão sensível que se você ligar uma luz, ele queima todinho, fica preto, completamente preto. Ele de branco, normalmente o papel fotográfico é branco, ele sofre uma força muito grande da luz solar e ele literalmente, é como se fosse um arroz que você coloca no fogão, esqueceu lá e ele queimou, basicamente isso. E aí, nesse processo de queima do papel, né, da sensibilidade da superfície, ele cria reflexos e efeitos positivos e negativos, fica bem bonito. Essa técnica, que nasceu junto com a fotografia e serviu de modelo a muitas discussões sobre a ontologia da imagem fotográfica, ou seja, a história dela, profundamente transformada pelos artistas da vanguarda nas primeiras décadas do século XX. Representou mesmo, ao lado das colagens, fotomontagens e outros procedimentos técnicos, a incorporação definitiva da fotografia à arte moderna e, posteriormente, arte contemporânea, e seu distanciamento da representação figurativa. Onde eu quero chegar? Eu estou falando que nessa questão das artes visuais, a fotografia, que todos vocês conseguem fazer, num celular, com a sua câmera. Ah, professor, mas o meu tem filtro. Na hora que ele faz filtro, ele já está fazendo uma nova releitura, uma nova leitura das artes visuais. Na hora que ele tem filtro, você já está pintando digitalmente essa imagem, já querendo um objetivo específico. Um fotograma é o avô da fotografia atual. Qual é o termo? Deixa eu procurar bem aqui para vocês entenderem. Ah, está aqui. A fotografia, os fotogramas, as imagens, as impressões, todos esses contatos, eles são técnicas utilizadas naquele período que a fotografia começa a ser utilizada não só como mecanismo de técnica, mas também como efeito final. Uma fotografia pode virar uma obra de arte, não são todas. Então, nesse caso, a gente tem a seguinte situação. Imagem 2, do Man Ray, de duas pessoas se beijando, mas cortado num fotograma. Ele cria esse fotograma, é como se fosse um efeito positivo e negativo, certo? E é óbvio que você tem um beijo bem ali. A questão 36 do Enem pergunta a seguinte situação. No fotograma de Man Ray, o distanciamento da representação figurativa, que é o título, aqui se refere o texto 1, manifesta-se como, letra A,
Ressignificação do jogo de luz e sombra nos moldes surrealistas. Leve em consideração que quando a gente fala, por exemplo, de cinema, ele já vai mais além. O cinema surge da fotografia. Como assim, professor? A fotografia surge primeiro. Uma foto, outra foto, outra foto, outra foto, outra foto sequenciada, ela pode dar a ideia de um falso movimento. É o cinema mudo. Você lembra aquele do Chaplin? Parece que ele está estacado. São fotografias que estão em movimento. Para o cinema, perdão, luz, movimento, jogo de sombra é extremamente importante. Por quê? Porque o cinema cria essa mágica do efeito de luz. Então, letra B, imposição do acaso sobre a técnica, como crítica à arte realista. Ele está dizendo que isto aqui foi feito por acaso. Talvez até tenha sido, mas quando você domina a técnica, você sabe exatamente como é feito para criar esse efeito final. Talvez o resultado final não seja exatamente como o artista imaginou, mas ele sabe a técnica, como fazer, ele saberia como ia ficar mais ou menos o produto final, porque ele trabalhou para isso. Então, dificilmente deve ser essa. Letra C. Composição experimental, aleatória, fragmentada em pedaços, de contornos difusos. Não acho que seja esse. Por quê? Porque tem um contorno específico que dá a impressão de que são duas pessoas beijando. A abstração radical, voltada para a própria linguagem fotográfica. Não é radical, é uma abstração? Sim. Por que é abstração? Porque eu não tenho o rosto de uma pessoa exata. Eu tenho o contorno e dê a noção de que estão beijando-se. Letra E. Imitação de formas humanas com base em diferentes objetos. Vamos ver qual é a nossa resposta? Composição experimental, fragmentada e com contornos difusos. Está aqui, ó. Fragmentada, experimental e com contornos difusos. A gente não sabe exatamente como a coisa aconteceu. Beleza? Ainda em artes visuais, ela agrega um valor muito maior. Eu achei essa questão uma das coisas mais fabulosas. Bom, isso aqui é o Cristo Redentor. Vou adiantar. O nome da obra é Quando as Rotas se Tornam Arte, do Stephen Lund. Aqui está a foto do Cristo Redentor. Deixa eu ver se eu botei em tamanho maior. Não. Texto 1. Aqui está um mapa da região central do Rio de Janeiro. Certo? Não, perdão. É do Rio de Janeiro? Não, é da região onde ele mora. E aí, ele faz o trajeto de bicicleta nessas ruas, criando o desenho do Cristo Redentor com as nuvens e com o Pão de Açúcar lá atrás. Caramba, ele de bicicleta vai rodando na cidade e esse tem o formato do Cristo Redentor. Caramba, que viagem é essa, doido? Pois é, o artista fez isso, quando as rotas se tornam arte. Ele batendo perna de bicicleta, simplesmente rodando, cria no mapa da cidade o desenho onde ele vai traçando essas rotas até dar o formato do Cristo Redentor com o Pão de Açúcar ali ao fundo. Beleza? Texto 2. Stephen Lund, que é um artista canadense, morador em Vitória, capital da Colômbia Britânica, no Canadá, transformou-se em um fenômeno mundial, produzindo obras de artes virtuais, artes visuais, pela internet, pedalando em sua bike. Seguindo rotas traçadas com auxílio de um dispositivo de GPS, ele calcula ter percorrido mais ou menos 10 mil quilômetros. Vou repetir, ele joga o GPS e ele faz isso aqui, ó. Um dos trajetos deles é o formato do Cristo Redentor, inclusive com a escada para chegar ao acesso do Cristo. Doido. A questão diz o seguinte, Enem 2018. Os textos destacam a inovação artística proposta por Lund a partir do... O que é essa inovação artística? Que nível de obra é essa do artista, onde ele já não é possível mais ele só pintar e desenhar, ele vai mais além. Ele vai buscar arte através de uma atividade física, simplesmente pedalando pelas ruas. Caramba, que incrível. Deslocamento das tecnologias de suas funções habituais, letra A. B. Perspectiva de funcionamento do dispositivo do GPS. C. Ato de guiar sua bicicleta somente pelas ruas da cidade. D. Análise dos problemas de mobilidade urbana. Pode ser que talvez isso seja interessante pensar. Letra E. Foco na promoção cultural da sua cidade. Bom, a gente vai eliminar duas lá de absurdos. Só a letra C e E. Por quê? Porque essa aqui é muito simplória e essa aqui é muito abrangente. Então a gente vai. Deslocamento das tecnologias e suas funções habituais. Deslocamento, ele usa o GPS para poder
rota. Mas na hora que ele traça a rota, ele já pensa numa obra artística. Nossa, eu já criei um novo conceito. Então, nesse caso, não tem para onde. Deslocamento das tecnologias, eu vou utilizar alguma coisa que é feita só para poder orientar um GPS, para criar novas propostas. Caramba, que magnífico. Ainda na arte dos povos originários, questão número... Nós saímos da 37, vamos para a 38. O povo indígena Wajampi utiliza o Kusiwa, né, reconhecido como bem imaterial da humanidade, em 2003, como repertório codificado de padrões gráficos que decora e colore o corpo e os objetos. Kusiwa é justamente a pintura indígena desses povos originais da região da cultura Wajampi, certo? São grafismos que são pintados no corpo de cada pessoa do processo cultural indígena. Para além de enfeitar, o Kusiwa aparece como arte, marca, pintura e desenho. Repetindo, para além de enfeitar, o Kusiwa aparece como arte, marca, pintura e desenho. Esses grafismos ultrapassam a noção estética e alcançam a cosmologia e as crenças religiosas, obviamente, dos povos originários que eu estou falando. Nesse caso, a questão 38, ela pergunta a seguinte situação. O povo Wanjap, que vive na serra do Tumucumaque, entre o Amapá, Pará e a Guiana Francesa, vivencia essas práticas culturais que, letra A, perdem significado quando desprovidos de elementos gráficos. Bom, se a pintura corporal tem uma motivação em função dos elementos gráficos, isso vai contra aquilo que a gente está falando. Letra B, revela uma concepção de arte para além das funções estéticas? Revela uma concepção de arte para além das funções estéticas? Talvez sim. Letra C, funcionam como elementos de representação figurativa do seu mundo, ou seja, a figura é um elemento real. Já que elas são mais geométricas, talvez não sejam essas. Letra D, padronizam uma mesma identidade gráfica entre os diferentes povos indígenas? Essa eu vou dizer que talvez seja mais distante. Por quê? Porque são muitas, centenas de povos indígenas no Brasil, até mesmo os remanescentes. Mesmo sendo poucos, eles não têm uma unidade. Nós não temos uma unidade de padrão, nós temos variações específicas e cada variação dessa tem uma característica diferente para cada etnia, para cada tribo. Primam pela utilização dos grafismos como contraposição ao mundo imaginário? Pode ser que sim, pode ser que não. Esses grafismos eles têm uma metodologia e uma função específica. Nesse caso, revelam uma concepção de arte para além das funções estéticas. Por quê? Porque essa pintura rompeu somente o desenhar. Isso aqui é uma tatuagem, tem uma função estética, mas tem uma função específica e o desenho que é feito para mim. Então eu vou romper para além das funções estéticas. Deu para entender? Ainda em artes visuais, a gente está oscilando entre arte indígena dos povos originários, né, e artes visuais. As artes visuais, elas englobam mais do que só desenho e pintura, deixar claro isso. Texto 1, leitura visual. A Cama, de Robert Rauschenberg, certo? Isto aqui é uma cama, na verdade é uma placa de madeira, né, com suporte feito em travesseiro, coxa, folha e suporte de madeira, criando a ideia de uma cama que foi exposta numa parede. Só que essa cama tem uma outra concepção. Essa é a visão, o travesseiro é de verdade, e ele é colado na superfície. Então vamos lá. Texto 2. Vamos ler para a gente poder entender. Só para quem não lembra disso. No texto 1, a imagem se faz leitura visual. Eu tenho uma cama colorida, dá a impressão do lençol. Metaforicamente, essa cama está pintada de várias tintas, deve ter uma função ou um objetivo específico. Tem um travesseiro que metade está branco e metade está pintado. Bom, já fiz a leitura, não totalmente, mas fiz uma leitura parcial inicial do objeto. Texto 2. No verão de 1954, o artista Robert Rauschenberg criou o termo combine para se referir às suas novas obras que possuíam aspectos tanto da pintura como da escultura. Em 1958, Cama foi selecionada para ser incluída em uma exposição de jovens artistas americanos e italianos no Festival dos Dois Mundos, em Spoleto, na Itália. Os responsáveis pelo festival, entretanto, se recusaram a expor a obra e a removeram para um depósito. Bom, onde é que a gente vai entrar? Olha a palavra que ele usou, combine. Não é pintura, não é escultura. Ela está no meio termo.
O objetivo dessa obra de arte, que é contemporânea, é criar uma nova técnica, mas só tem um detalhe: nem todo mundo leva isso tão de boa logo na primeira. É capaz dela explodir e virar moda, mas é capaz de virar uma piada criticada por quem não está entendendo, que é o caso do meu câmera, que normalmente diz assim: isso é arte? Ele está se acabando de rir aqui. Texto 2. Embora o mundo da arte debatesse a inovação de se pendurar uma cama numa parede, Rauschenberg considerava sua obra um dos quadros mais acolhedores que já pintei, mas sempre tive medo que ninguém quisesse se enfiar nela. Bom, ele está colocando a cama, por mais absurdo que para algumas pessoas possam parecer, como não só um local onde você descansa, acolhedor, mas também um local que poderia ser levado para pensar aquilo que deixa ele feliz. Ele simplesmente transforma esse pensamento numa obra que vai para uma galeria. Todo mundo vai conseguir entender e perceber? Não. Aí alguém vai acabar criticando, que é o princípio da arte contemporânea. O objetivo é só entender e aceitar? Não. O objetivo é você questionar e discutir. E ele propôs isso, né? Questão do Enem 2017. A obra de Rauschenberg chocou o público na época em que foi feita e recebeu forte influência de movimento artístico que se caracteriza pela: letra A, dissolução das tonalidades dos contornos, revelando uma produção rápida. Não é bem o caso. Letra B, exploração insólita, ou seja, única, de elementos do cotidiano, dialogando com os ready-made, ou seja, um objeto com outros significados. Letra C, repetição exaustiva de elementos visuais, levando à simplificação máxima da composição. Não, nem tanto. Letra D, incorporação das transformações tecnológicas, valorizando o dinamismo da vida moderna. Letra E, geometrização das formas, diluindo os detalhes sem se preocupar com a fidelidade ao real. Nesse caso, nossa resposta é letra B, ready-made. Eu pego um objeto, ressignifico e dou um novo sentido, mas o objeto não é para você comprar com o objeto em si, mas questionar: por que eu fiz isso? Professor Marcos Domingos, professor de arte. A gente vai ficando aqui. Corre lá na plataforma Gonçalves Dias, no canal do YouTube. Tem bastante coisa para vocês, inclusive esse material aqui. Um abraço, gente. Fui!